Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou encontrar uma lenda do futebol dentro e fora de campo. Só digo, campeão da Liga dos Campeões em 2001. Ele fez um gesto inapropriado ao treinador da seleção e foi o primeiro a receber o cartão vermelho após o segundo amarelo. Por isso, me pergunto o que faz hoje em dia. E agora ele está aqui comigo, Stefan Effenberg. Estou muito feliz. Nos conhecemos há mais de 10 anos. Já faz tanto tempo. Sim, quando venci sua esposa na final do Promi Big Brother. Verdade! Sim, mais uma vez, parabéns por isso. Você tem um título da Liga dos Campeões e eu o Promi Big Brother. Maravilha. Sim, exatamente. O que temos para hoje? Acabamos de finalizar os preparativos para o Doppelpass. Nosso especialista, o nosso Stefan Effenberg. Daqui a pouco vamos para a maquiagem, Verton. A maquiagem demora ou o rei demora mais? Florian, realmente demora mais. Comigo é rápido, então você tem cerca de 1 minuto. Porque você não gosta ou porque tudo é só porque não preciso? Certo. Vamos entrar e você me conta, você só foi para um clube profissional com 18 anos, né? Li isso. Assinei meu contrato profissional aos 17 anos. Sim. No Borussia Mönchengladbach, tive que ficar mais 1 ano na base. Ah, beleza, a gente chega nisso depois, né? Sim, e o Milt Heuber foi direto para a profissão. Claro, Então, não tão tarde. Não, alguns já estão em clube profissional aos 12 anos. Isso não existia antes, né? Esses centros de formação, onde pegam garotos de 12, 13 anos, como falei, não existia antigamente. Avaliações foram decisivas naquela época, especialmente em Duisburgo, na Copa das Seleções Estaduais que joguei. Ah! Exato. Um cara lá disse, esse garoto é bom. Tinha um cara lá que você conhece, entre eles, Jupp Heynckes. Oh! Exatamente. Máquina! Naquela época, treinador do Mönchengladbach. E então veio o teste, 5 dias. E nesses 5 dias, você tem que mostrar serviço e se afirmar. Ah, beleza. A gente já fala mais sobre isso. Agora vamos entrar, porque está bem frio. Com que frequência você vem aqui no Doppelpass? Quando tem um torneio como este ano com a Copa do Mundo, são umas 40, 45 vezes todo domingo tem o programa. É divertido, pois chegamos cedo hoje. Exato. Quando é só Bundesliga, sem Eurocopa ou Copa do Mundo, aí dá pra calcular. São umas 35, 36 vezes porque tem 34 rodadas. Tem a primeira rodada e a final da Copa, que acompanhamos também, somando 36. Mas o fato de você estar lá toda vez agora ainda é relativamente novo, né? Antes você aparecia de vez em quando. Sim, mas agora já estou no 5º. 6º ano? Acho eu, de forma permanente. Antes disso, era realmente, normalmente, a cada 2 ou 3 semanas. Mas aí a Sport One decidiu ter um especialista fixo. E a escolha recaiu sobre mim. E é divertido. Essa é a condição básica. Sim, o estúdio fica ali atrás. Os fãs já estão lá. Quão cansativo seria se eu te colocasse ali agora? Aí todo mundo já vem, né? Lass uns lieber links machen. Embora isso seja sempre muito, muito agradável e simpático. Já falamos sobre esse assunto antes. Antigamente não existiam academias, nada disso. Os olheiros iam aos treinos dos garotos de 12 anos e diziam, esse aí já tem talento. Exatamente. Antigamente era realmente assim. Você tinha que jogar esses torneios pela sua federação estadual. Naquela época, eu jogava por Hamburgo. E as federações estaduais se encontram uma vez por ano em Duisburg para essa Copa das Federações, onde participam Schleswig-Holstein, Baden-Württemberg, Baviera, Berlim, Hessen. E aí acontece um grande torneio. Antigamente, todos os olheiros dos clubes estavam lá, observando tudo. Como eu disse, naquela época não existia o Centro de Formação de Jovens, o NLZ, como existe hoje em dia. Isso só foi desenvolvido há cerca de 10 ou 12 anos, quando começou a ser estruturado. Quando foi que você percebeu, como pessoa, que conseguia jogar um pouco melhor do que os outros? Olha, todo jogador é abençoado com talento. O talento é realmente muito, muito importante, mas mais importante do que o talento é a vontade. Trabalhar duro, trabalhar ainda mais duro, a vontade de investir mais. Também além do treino normal, e é aí que está a diferença. Então, se você tem 2 jogadores com o mesmo talento,
Mas eu tenho mais vontade, a probabilidade de eu aparecer um dia na Bundesliga será muito maior do que daquele que só confia no talento. E essa é a diferença. Como disse, todos têm talento. Dou outro exemplo. Meu irmão, 1 ano e meio mais velho, era muito mais talentoso que eu. Mas chega um momento, aos 14 anos, 15 anos aí também chegam as garotas. as meninas entram em cena. O fim de semana, sexta-feira, a gente sai. Mas no sábado tem jogo. Ah, não importa. Eu dou conta. Mesmo assim, vou sair na sexta-feira. E é aí que faz a diferença. Sou quase seu irmão. Comigo foi igual. Pode ser isso mesmo. Pode ser mesmo. Só bebo 3 doses pra conseguir jogar no sábado. Isso não vai funcionar. É exatamente como vocês com PlayStation ou Xbox. A gente não tinha isso antigamente. Isso faz uma diferença enorme. Também é um perigo para a juventude de hoje. A gente tinha bola e ia pra rua. A gente saía faça chuva, ou faça sol, sozinho, ou com amigos, e jogava bola na frente de casa. Hoje em dia você já não pode mais fazer nada disso, nem no campo de esportes, seja como for. E aí é que está a diferença. Investir esse tempo de verdade, realmente se esforçar para melhorar e se dedicar muito ao próprio desenvolvimento. Eu cresci em Hamburgo, Ochsenzoll. Não sei se você conhece, era onde ficava o centro de treinamento do HSV na época. Naquela época, o HSV tinha Manny Kaus, Felix Magath, Horst Hrubesch. Era um time de classe mundial. Eu ia lá toda semana para assistir ao treino. Assistia à sessão de treinamento. Ernst Happel era o treinador na época. Eu observava o que eles faziam, como faziam. E depois voltava para casa e praticava sozinho o que tinha visto. Como você era naquela época? Isso foi quando eu tinha uns 9, 10, 11, 12, 13 anos, mais ou menos. Nessa idade mesmo. E aí comecei a treinar de verdade, de forma mais intensa, com 12, 13 anos. Nessa idade você já queria ser profissional? Ou você só pensava, Eu diria que esse era meu sonho. Era importante para mim jogar na época pela Federação Estadual de Hamburgo, onde eu era capitão do time. Nós fomos para Duisburg e vencemos esse torneio. Ganhar esse torneio com Hamburgo é mais ou menos como se Augsburg fosse campeão alemão. Ou seja, totalmente, nós estávamos completamente... azarões. Mas sempre conseguimos de alguma forma superar os grandes. Baviera, Hesse, Baixa Saxônia. Sempre passamos por eles. Chegamos à final e ainda vencemos a final. E foi aí que estavam presentes Jupp Heynckes e Wolf Werner, que também estavam lá assistindo. E eles então me convidaram para um teste depois disso. Alguns futuros companheiros já estavam nesse torneio? Sim, eles também estavam. O que realmente me chamou a atenção naquele momento, assim que vencemos, foi o anúncio imediato de quem seria convidado para o próximo treino da Seleção Nacional Juvenil. E então os nomes foram lidos e havia, eu acho que 5 ou 6 jogadores do nosso time. Mas meu nome não foi chamado. Isso foi uma grande decepção. Naquele tempo, Bert Vogts era um dos responsáveis. Como disse, leram 5 ou 6 nomes e todo mundo ficou tipo, sim. Só o meu não. Foi uma grande decepção. E a volta de Duisburg para Hamburgo também não foi agradável. Acho que só passaram 2 dias. E o telefone tocou lá em casa. Minha mãe disse, tem um senhor chamado Wolf Werner no telefone. Na época, ele era o auxiliar técnico do Leipzig, Jupp Heynckes. Do Borussia Mönchengladbach. Desci aqui. Ainda faltavam 4 dias e telefone fixo, não celular. Eu me pergunto de onde eles conseguiram o número. Eles obtêm isso treinando em Hamburgo. Está tudo registrado? Obviamente. Sim, gostaríamos de te convidar na próxima semana para um teste de 5 dias. De segunda a sexta-feira. A chegada é no domingo. E na segunda-feira de manhã, às 10 horas, começamos o treino, com os profissionais. E essa foi, claro, a minha chance, a chance da minha vida. Naquela época, eu tinha 16 e meio. Você tinha consciência disso? Eu tinha consciência disso. Sim. Eu tinha consciência disso. Só que, não quero dizer que é um problema, mas havia mais 5 pessoas lá, de outras federações estaduais. De Baden-Württemberg, da Baviera. Acho que até tinha um da Baixa Saxônia. E eles então reuniram 5 jogadores da minha idade, mais ou menos, para essa semana de testes no Borussia Mönchengladbach. Treinamos lá na segunda e na terça, sempre com os profissionais. Bum, bum, bum. E na sexta-feira, depois da última sessão. Sim,
E então, nós 5 realmente estávamos sentados em um sofá. Ao fundo estavam Grashoff, então presidente, Jupp Heynckes, treinador, e Wolf Werner, auxiliar técnico. Na terça, os 2 primeiros sugeriram: vamos passear pelo centro histórico de Mönchengladbach. Sim, você ri. E esse é exatamente o ponto. Eles foram ao centro histórico à noite. Eu não faço ideia. Eu disse que iria para o quarto dormir. Já terminei. Já estou ansioso por amanhã. Pronto. Na quinta, os próximos 2. Hoje vamos ao centro histórico. Bom, eles não falaram em festa. Quem vai junto? Eu de novo. Não, sem chance. Eu fico aqui. Vou dormir. E talvez tenham sido essas pequenas coisas também, que os outros 4 não receberam um contrato profissional. Eu fui o último a ser chamado. Disseram: você terá um contrato de 4 anos com o Borussia Mönchengladbach. Uau, direto 4 anos? Acho que 2 semanas depois, Helmut Grashoff veio até Hamburgo com o contrato. Assinei na presença dos meus pais, porque ainda não era maior de idade. Então o contrato foi assinado. Qual era o valor dele? 8 minutos. Marcos alemães. Sim. Claro, marcos alemães. Isso foi em 1985. 85? Exatamente. Ainda posso dizer isso hoje. Posso falar sobre isso. 25 mil marcos por ano. Ah, eu teria dito agora. Por mês, funciona por ano. E aí você pode dividir, se jogar com prêmios, ou seja lá como for. Sempre tinha isso, um pequeno bônus. Esse foi o valor do meu primeiro contrato profissional. Agora significa que você deve sair de Hamburgo para Mönchengladbach. Exato. Hoje em dia, o jovem jogador já chega com apartamento responsável do clube, mudança feita e até carro para os treinos? Não, nada disso. Antigamente era assim. Nós tínhamos um ponto de contato da Borussia Mönchengladbach. Era a tia Titi, de fato. Assim se chamava a boa senhora. Totalmente ligada à Borussia Mönchengladbach. E ela recebia jogadores jovens em sua casa que tinham a chance de se tornar profissionais. Em média, tínhamos 2 ou 3 jogadores. Em parte, jogadores amadores, ou até mesmo eu, que tinham um lugar para dormir lá. E eu fiz isso por 1 ano, quando, como disse, ainda jogava na categoria Sub-19 do Borussia Mönchengladbach. Mas depois decidi sair de lá para poder construir minha própria vida. Porque, caso contrário, você precisa seguir certas, não me entenda mal, regras. Jantar às 18 horas. Às vezes eu chegava do treino sem fome, por isso esse espaço livre era essencial para mim. Depois, saí de lá e aluguei meu primeiro apartamento. Os primeiros anos no Gladbach foram bem-sucedidos? Sim, Você conseguiu um contrato profissional logo depois da categoria Sub-19. Quanto tempo durou esse contrato? 4 anos. Também foram mais 4 anos? Não. Não, o contrato era de 4 anos. Uma coisa era a categoria juvenil e depois havia esse contrato profissional de 4 anos, que já havia assinado. A condição era atuar no juvenil. A condição era terminar a formação. Você se formou em quê? Na verdade, foi nos Correios Alemães. E essa era a exigência do Grashoff para que eu pudesse assinar esse contrato. Isso é louvável. Quer dizer, primeiro aprenda alguma coisa. Exatamente. E nos Correios Alemães, que hoje em dia se chama DHL Post. Tem um DHL, o país do DHL. Se quiser, pode ir lá quando quiser para receber e enviar pacotes, cartas e selos. Não, quer dizer, já era os Correios Federais. Claro, quando você sabe, já tem um contrato profissional garantido. Você agora tem essa motivação, essa formação realmente com sofrimento? Não, não foi isso. Mas eu tinha que dar um jeito, claro. Porque meu contrato profissional só começava depois. A condição era que eu concluísse e fosse aprovado na formação, garantindo segurança caso algo acontecesse. Muitos jovens jogadores desistem. Que quebram. Eles nunca mais voltam. Então, pelo menos, eu tenho esse pedaço de papel, onde eu posso dizer, ok, eu posso recorrer a isso. Isso é ótimo, porque hoje em dia a gente percebe que, claro, os jovens recebem muito mais apoio. Mas se não der certo, é tipo, Stefan, agora você está fora. Se vira. E ter algo concreto em mãos era bom. 4 anos no Gladbach. Correu bem. E depois das férias, você disse que os potros foram bem legais. Sim. Não, eu nem completei os 4 anos. Eu me tornei titular relativamente rápido. Então, no primeiro semestre, acho que eu só acompanhava o time, mas não jogava. E aí, em algum momento chegou o dia X quando fui colocado em campo e eles viram na Bundesliga que, mesmo sob pressão, mesmo em um estádio assim, eu conseguia me sair bem e tinha sangue frio, mesmo sendo jovem.
No meu primeiro jogo, entrei faltando 4 minutos. Vencemos o Kaiserslautern por 1-0. Acho que na semana seguinte já comecei como titular. E depois, basicamente, fui titular direto. E se não me engano, acho que depois de 2 ou 3 anos de contrato profissional no Gladbach, fui comprado pelo Bayern de Munique em 1990. Quando você percebeu que tudo estava funcionando no Gladbach? Na verdade, já nas categorias de base, tenho que dizer. No juvenil, porque eu me sentia bem no clube. Em todo o ambiente, os profissionais, claro, nem sempre eram legais comigo, mas nunca foram maus. Existem muitos casos em que, como jogador, você não tem chance, pois são totalmente diferentes. E aí eu percebi que, se continuasse assim, e eu também me sentisse tão bem aqui, quando eu chegava no vestiário para treinar, quer dizer, eu não ficava sentado em algum canto, e aqui os veteranos. Eles sempre me acolheram de braços abertos. Ok, isso é importante. Exatamente. Você fez isso depois também? Eu fiz isso, de verdade, e isso é muito, muito importante. Isso também é chamado, em parte, de entender de gente. Você sabe, chega alguém com 18 anos, talvez um pouco inseguro. Não, dê a mão para ele e ajude um pouco. E foi isso que eles fizeram. Por isso, eu me senti tão bem também. Depois veio o Gladbach, aí veio a taxa de transferência do Bayern. Exatamente. Vários milhões de marcos que na época, considerando a inflação... Não faço ideia. Sim. Acho que isso seria ótimo hoje, não sei. Mas o bom, ou melhor dizendo, o que foi bom para mim naquela época é que Jupp Heynckes, que me levou para o Gladbach, me observou e disse: esse jogador tem talento, pode se tornar um grande jogador. Foi um ano antes de mim para o FC Bayern como treinador. E então ele disse: vou acompanhar o desenvolvimento do Stefan Effenberg. Que bom desenvolvimento! Vou levá-lo agora para o Bayern de Munique. Jupp Heynckes foi meu primeiro grande incentivador, fundamental para meus primeiros passos. Incrível para você e muitos outros. Heynckes deixou uma marca enorme na sua trajetória. Com certeza. De que ano estamos falando, mais ou menos? Estamos falando de 88/89, mudança em 89/90 para o Gladbach e depois em 90 para o FC Bayern. Pela primeira vez. Exatamente. Teve uma temporada no Bayern que não foi tão bem sucedida. Sim, eu diria que a primeira foi bem sucedida. Nós perdemos de forma infeliz a semifinal da então Taça dos Clubes Campeões Europeus, mas acabamos ficando apenas com o vice-campeonato. Isso é pouco para o que esperam em Munique, você sabe. Nós, torcedores do Hertha, assinaríamos isso na hora. Sim. Claro que assinaria isso para você. O segundo realmente não foi bom. Não há desculpa para isso. Foi simplesmente ruim. Acontece. Ninguém é. Na Bundesliga, estar em evidência não é algo que simplesmente passa de um dia para o outro. Foi um ano difícil, uma fase de transição, e então eu tive a oportunidade, e naquela época, o país dos sonhos para os jogadores era a Itália. Assim como hoje é a Premier League. Antigamente era a Itália. Rudi Völler, Ike Hessler, Matthias Sammer, Kohler, Reuter... Klintzen. Todos eles deram esse passo antes de mim, e eu disse, esse é o meu desejo, é para lá que eu tenho que ir. E foi isso que eu fiz em 1992. Você jogou com Gabriel Batistuta. Batistuta era o meu atacante, isso mesmo. Como ele era? Desculpa, eu sou um grande fã. Pra mim, quando se fala da Argentina, todo mundo fala do Messi e do Maradona. Mas Batistuta também marcou uma era. Que bom que você lembrou dele, poucos lembram. Atacante inacreditável, fisicamente muito forte, nem era tão alto, talvez um pouco mais baixo que eu, mas no jogo aéreo também era incrível, uma técnica de chute excepcional. Não quero compará-lo com ninguém, foi um dos melhores atacantes com quem já joguei em toda a minha carreira. Sensacional. E então, em 1994, decidi que, apesar de sempre ter sido titular, eu precisava de algo novo. Então voltei para Gladbach, de novo. Entre todos os seus clubes, Florença, Gladbach, Bayern e Wolfsburg, onde os torcedores são mais gratos pelo que você fez? Acho que em Gladbach e no Bayern de Munique, pelos sucessos que tivemos, ou por uma ou outra vez em que ajudei a salvar o Gladbach. Aquela vez na luta contra o rebaixamento? Acho que há uma gratidão, né? A gratidão é muito, muito grande. E no Bayern de Munique, claro, pelos sucessos que tivemos depois. Principalmente depois de 25 anos voltar a ganhar a Liga dos Campeões, aí a gratidão é realmente muito grande, sim. Acho que você precisa ir para a maquiagem agora.
Vem comigo e aí continuamos conversando sobre isso. Você conseguiu algo lendário. Foi o primeiro jogador da Bundesliga a receber cartão vermelho após o segundo amarelo com a nova regra. E nem se gaba disso sempre. É verdade, mas mais importante agora é a informação que acabei de receber. Wolfsburg demite o treinador. Hacking assume. Bauer sai. Hacking assume. Todos esperavam pelo Magath, não? Sempre tem especulação. Eles sempre jogam uns 23 ou 34 nomes aí. Isso faz sentido. Aconteceu agora e preciso sair rápido. Vamos conversar depois. Exatamente. Esse é o seu espaço aqui? Esse é o nosso espaço. É aqui que a gente se encontra. Entre os convidados de hoje está Roman Weidenfeller. E também sempre temos na roda um ou outro jornalista, geralmente da região, sobre os clubes ou o clube do qual estamos falando. Porque ele, claro, sempre tem informações de bastidores e tudo mais. Isso é sempre importante. Qual que é o principal tema de hoje? Wolfsburg ou Bayern? O Wolfsburg já está em destaque. Obviamente agora também por causa da demissão do treinador que acabou de acontecer. Isso vai ser um grande assunto. Vamos falar sobre Dortmund, porque temos o Roman aqui com a gente. Passado no Dortmund, temos o Thomas Doll aqui. Passado no Dortmund e também no HSV. Esses são os principais temas. Tenho 3 perguntas rápidas. O Neuer vai parar? Seleção nacional ou Bayern? Ele já está fora da seleção nacional, agora está machucado de novo no Bayern, o contrato está acabando. Será que ele encara isso de novo ou diz, ah não? Eu acho que ele vai renovar por mais um ano, para continuar orientando o Urbig, treinando junto e com mais tempo de jogo para o Urbig no ano que vem. Mas Neuer deveria, precisa e também vai renovar por mais um ano. Na Copa do Mundo ou não? Para mim, neste momento sim. Andrich na Copa do Mundo ou não? Para mim, neste momento, provavelmente não. Vollemaert está passando por alguns problemas agora. Está numa fase ruim. Precisa lutar para voltar no Newcastle. Sim. Se ele for bem, com certeza. Se a Copa do Mundo fosse amanhã, entre os 3, quem você levaria e quem deixaria de fora? São posições diferentes. Então, Vollemaert, você tem que levar, logicamente, porque não temos um camisa 9 desse tipo. Sim. Eu também levaria Ander, porque ele merece, por causa do desempenho e da média dele. Sobre o Andrich, creio que temos outras opções no momento. Mas, como disse, ainda há um longo caminho pela frente. Beleza, vamos para a maquiagem e nos arrumar. Precisa de muita massa corrida ou só um pouco? Só um pouco, Stefan. Stefan, conversávamos antes e você retornou ao Borussia Mönchengladbach após Florença. Exatamente. Depois você estava lá de novo. Na verdade, a história se repetiu. Você esteve lá, teve um período sólido. Sim, foi realmente bom. Sim, na primeira temporada fiquei em 5º e depois em 4º. Título da Copa. Sim, foi o seu, verdade. Esse foi seu primeiro título. Sim, estou de volta para casa e em algum momento ganhei uma Supercopa. Sim, na verdade, voltar, Mönchengladbach, onde tudo começou, depois se tornar campeão da Copa, isso foi realmente extraordinário, né? Quer dizer, eles também esperaram 25 anos. E então, tenho que dizer, você chega naturalmente na época mais louca de todas e numa época que eu já percebia dessa forma. Sim, você voltou para o Bayern em 98 ou 99. 98. E você joga, ou o Ganswein faz uma temporada incrível, e aí vem a lendária final da Champions League contra o Manchester United. Sim. Como você percebeu isso? Não foi legal, né? Quando você está liderando na final, deveria estar ganhando de 2 ou 3-0. Nós tivemos chances para isso. E aí você leva 2 gols em, acho que, 80 segundos. Isso é uma dor inacreditável. Acima de tudo, 1 ou 2 semanas depois, você também perde a final da Copa, né? Mas tem uma história, você estava... A final foi em Barcelona, isso mesmo, e aí você ainda teve que ir pro... Por que que quando se perde tem que ir para o exame antidoping? Eu me pergunto isso. Sim, isso é certo. Sim, mas por que não dizem que ele perdeu? Não, tá bom. Se você vê desse jeito, tudo bem. Mas essas são as regras. Sim. Você não tem como escapar disso. E você teve que ir lá naquele dia. Naquele dia, à noite. Depois do jogo ou naquela noite. E isso foi bem amargo. Sim, porque você está lá com os 2 jogadores do Manchester United, mais ou menos no vestiário. E uns, claro, com lágrimas nos olhos, e os outros, claro, com lágrimas de alegria. Sim.
Conversa-se ali, não. Não. Isso já fica um pouco separado. Mas você percebe, sim. Horrível, né? Isso é horrível. Mas no seu livro está escrito que, naquele momento, você fez uma promessa a si mesmo. Sim. Nós realmente fizemos uma promessa, né? De que não poderíamos desmoronar, mas sim levantar, superar aquilo e voltar, sabe? Tínhamos sido reunidos apenas um ano antes com um novo treinador. Salihamidzic entrou, eu entrei, Link entrou, Jens Jeremies entrou. A comissão técnica? Sim, com Otmar Hitzfeld e Michael Henke, tudo foi montado junto, o que significa que você tem 3 ou 4 anos. Nesse período, era preciso conquistar algo, ou algo grande, e a nossa meta era a Liga dos Campeões. Mas aí vocês começaram com tudo. 3 campeonatos seguidos, o que já é muito forte. E muitos troféus. Você tem réplicas em casa? Provavelmente tenho réplicas da Taça do Campeonato, da Copa da Alemanha e da Liga dos Campeões. Sim. Terminei? Está demorando tanto hoje? Quase como? Pra mim hoje, especialmente. Não sei, foi mais rápido com a máscara ou os 2 gols do Manchester United? Acho que os gols foram mais rápidos. Ainda dói? Isso aqui não dói. O outro doeu muito. Ainda dói ou agora já passou? Não, você realmente precisa ter jogadores líderes no seu time, como naquela época o Oliver Kahn, ou eu mesmo. Alguém que levante o time de novo e faça com que eles sigam junto. E como eu disse, foi o primeiro ano com 2 golpes duros, negativos, mas continuamos fazendo de tudo para trazer esse troféu para Munique. Essa foi, por assim dizer, minha própria Copa do Mundo. Sempre foi e ainda é minha motivação. Agora eu tenho 2 perguntas. Você sempre foi o líder, sempre aquele que vai na frente. Você queria ser isso ou às vezes pensava, Não, eu já queria isso. Vou voltar ao início da nossa conversa, sobre a seleção de Hamburgo, onde eu já era capitão. Eu joguei pelo Victoria Hamburgo, em Hamburgo, na Liga. Era o capitão. Na verdade, o treinador sempre me dava essa responsabilidade, porque é ele quem decide. Sim. Porque ele percebe que eu sou tão forte de caráter, capaz de liderar uma equipe também. Na verdade, em todas as minhas passagens, eu sempre fui o capitão, e eu também queria isso. Nunca me senti por baixo. Ok, isso já é importante. Então, me corrija se eu estiver errado, teve infelizmente aquela final irritante da Liga dos Campeões que doeu, e você também jogou uma final de Eurocopa, não foi? Sim, isso foi em 92. 92, aquele em que a Dinamarca foi chamada de última hora e aí fez história no futebol. Muito bom. Foi realmente muito simpático, tenho que dizer. Muito bom. Sempre comemorei até perceber que eles nos venceram na final. Sim, como eu disse, a Iugoslávia foi excluída na época. A Dinamarca entrou no lugar. Mais ou menos, juntaram os caras das férias. Vocês querem jogar? Tem tempo? E na verdade todo mundo dizia que a final seria Holanda contra a Alemanha. Alemanha, sabe? Porque nós éramos os melhores. Mas foi diferente. Estávamos na final contra a Dinamarca, que venceu a Holanda nos pênaltis. Então diziam, agora é só saber de quanto a Alemanha vai ganhar. Isso é sempre difícil. Isso é uma merda. Isso é uma merda da sua parte. Você tem que manter a intensidade. Sim, sabe? E coisas assim, você não pode deixar te afetar. Senão você perde... E aí a gente também perdeu o jogo. Essa foi uma derrota que doeu demais. Mas eu sempre digo... E isso é realmente assim no futebol. Você sempre aprende mais com as derrotas. Se você estiver disposto a analisar isso, do que com vitórias, quando você vai de vitória em vitória. Assim como o Bayern, que sempre ganha tudo, há o risco de perder quando aparece um adversário forte, pois pode ocorrer falta de concentração. Às vezes dá para ir com 80% ou 90% mesmo, não sendo o ideal. Isso vai direto ao ponto, faz sentido, pois estamos na melhor fase do Bayern, tricampeão, com 2 títulos, chegando à final da Liga dos Campeões contra o Valência. Exato. Primeiro, é claro, a gente tem que dizer que quando hoje em dia se ouve falar do Valência como adversário, a gente pensa, tranquilo, dá pra jogar de boa. Mas naquela época, o Valência estava em um nível completamente diferente. Com certeza. Antes da temporada da Liga dos Campeões, sempre surgia a dúvida. Quem viria? Real Madrid, Manchester United, Bayern de Munique ou talvez o Barcelona. Esses eram os 4 principais times. Exato. De repente, o Valência consegue.
Na semifinal, contra o Real Madrid, venceu ambos os jogos contra Manchester United e Real Madrid, que tinha Raul no ataque, e Guti. Também, e Sim, Roberto Carlos. como ele era, desculpa, pra mim foi... Mais simpático em campo, tenho que ser bem sincero. Muito simpático. Era um bom amigo ou é um bom amigo do Giovanni Elber, que por sua vez estava no nosso time. Mas como jogador, claro, absolutamente excepcional. Sim. O que ele fazia naquela época? Sim, a força do chute. Sim, técnica. Força do chute e técnica. Você já ficou na barreira quando ele chutava? Sempre. Sempre. E já fez o testamento na cabeça? Não, não, não! Isso não! Ganhamos esses 2 jogos. Agora volto pra... Valência. Sim, se vocês vencerem eles. Bem, nós ganhamos todos os jogos no caminho até a final. 2-1, 1-0, 2-1, 1-0. Isso agora é o menor dos problemas. Não, esse foi de novo o maior problema, porque, mais uma vez, éramos os favoritos. O que não é verdade, porque o Valência tinha chegado à final 1 ano antes. E muitos esquecem disso. No ano anterior, eles também perderam a final. Perderam para o Real Madrid. Sim. Queríamos o controle do jogo, conseguimos isso, mas foi um jogo perigoso. Sim. Foi perigoso. Foi incrível, você tornou tudo emocionante. Lembro da disputa de pênaltis. E eu sempre fui simpatizante do Bayern quando criança. Você, claro, é torcedor do Bayern, né? Muito bom. Tenho que dizer, como torcedor do Hertha, hoje em dia eu aprendi a valorizar o Bayern por causa do coeficiente de 5 anos. Isso é muito importante. É, exatamente. Caso contrário, vai ficar ainda mais difícil pra gente. E eu ainda me lembro, qual pênalti você cobrou? O jogo foi só de pênaltis. Então? Levamos pênalti contra aos 2 minutos. Mendieta marcou. Aos 7, tivemos pênalti a favor. Scholl perde o pênalti. Aos 49, a gente tem outro pênalti, que eu converto. Você quis bater de novo ou disse não? Não, nenhum jogador faria isso. Talvez só em amistoso, mas nunca em um jogo assim. Por isso ficou claro. Então zerou tudo. Fim do jogo. Prorrogação. Você faz isso na nova já consciente e com certa mentalidade. Sim, eu já estava muito confiante. Colocado ou só pancada? Não, colocado com controle, o lado da torcida do Valência ali, o que agora é desconfortável para o batedor. Mas motivado, então, é diferente isso, quando você fica ali parado e não. Não, isso você tem que desligar. Então, de volta ao jogo, agora a pergunta na prorrogação era: assumimos mais riscos ou voltamos a ter mais controle? Nós decidimos manter o controle, mas sem correr riscos. E assim, fomos para a disputa de pênaltis. O mais importante ali foi a escolha. Para qual lado vamos bater? Ficamos com o lado do Bayern ou pegamos o lado do Valência? Sim. Essa foi a minha decisão com o Mendieta, que na época era o capitão do Valência. Eu ganhei o sorteio e, claro, escolhi o lado do Bayern. Isso já valia ouro, ter eles atrás de nós e de frente para nossa torcida. Porque aí o jogo vira. E aí, qual foi o que você cobrou? O quinto. O quinto? Os melhores sempre ficam no 1 e no 5. Os melhores batedores, você não coloca no 2, 3 ou 4, mas sim no 1, pela segurança, ou no 5, para fechar, para decidir. Eu fiquei no 5, depois do 5 estava empatado. E aí eu ainda lembro. Então você marcou? Também igual de novo, sabe? Você já sabia na corrida? No segundo eu sabia qual lado, mas também sabia que Canizares provavelmente iria lá. Então era questão de ter uma boa técnica e força suficiente. Eu consegui fazer isso, e aí ficou empatado. E depois dos 5, vem os batedores, que na verdade não são tão... Que saíram antes no Verbel. Sim. Ou também não imediatamente. Mas tudo bem, isso ainda é assim hoje. Não mudou. E aí eu fiquei um pouco em dúvida. Mas quando um Lizarazu ou um Link cobraram os pênaltis, até hoje eu tiro o chapéu para eles. Porque eu nunca vi isso no treino. Nunca vi eles baterem. Nem para testar ou treinar durante o treino. Ou seja lá como for, nunca. Eles foram corajosos, tenho que admitir. Foi impressionante. E claro, Oliver K. com seus. Sim. Como você uma vez, eu ainda lembro, como você uma vez gritou pra ele do meio do campo, tipo, essa você vai pegar agora, e acho que foi essa mesmo. E aí finalmente você ganhou a taça. Sim. Então, não fui só eu, quer dizer, nós sim. Mas hoje estamos aqui, eu estou aqui hoje por sua causa. E trazer o troféu de volta para Munique depois de um quarto de século foi um alívio, acho, para a cidade, para todos. Sim, e da festa depois, quanto você ainda lembra? A festa depois? Sim. Ainda tenho lembranças disso. No dia seguinte voltamos para Munique. Foi uma recepção incrível com um tempo maravilhoso. Acho que
Sem exagero, tinha umas 500 mil, 700 mil pessoas. 700 mil, imagina isso. No caminho do aeroporto até o centro da cidade, 700 mil pessoas nos acompanharam. Sim. O que não foi tão legal, na verdade, para nós, foi que acho que um dia ou um dia e meio depois da nossa chegada em Munique, tivemos que voar para Nova York. Porque tínhamos um jogo que já havia sido marcado há 1 ano. Você ganha a final da Liga dos Campeões e 2 dias depois precisa ir a Nova York fazer marketing. Quanto foi o jogo, você lembra? Acho que... 2-2. Ok, isso também não importava. Tudo bem, mas foi cansativo, sabe? Na verdade, poderia ter sido diferente. Vamos comemorar juntos agora por 4 ou 5 dias. Nós não tivemos essa oportunidade, mas são memórias e uma história que escrevemos que é maravilhosa. Você saiu do Bayern novamente. Por que Jupp Heynckes não te trouxe de volta na terceira passagem como treinador? Ele ainda falou: vamos, Stefan. Eu estava com 34 anos, sabe? Eu tinha que começar a pensar com calma em que caminho seguir. E se ainda era realmente capaz de aguentar a carga de jogar 3 partidas por semana. E eu decidi contra isso. Joguei mais uma vez em Wolfsburg e depois fui para o Catar novamente. Para desacelerar também, e essa foi a minha carreira, que terminei com 36 ou 35 anos. Você faria tudo isso de novo? Sim. Eu ouvi dizer que naquela época você provavelmente ganhava muito bem. Você faz isso agora só por diversão e para continuar no esporte? Eu faço isso principalmente porque realmente me diverte, porque é uma equipe incrível e porque, obviamente, o esporte vai me acompanhar por toda a vida. E se eu puder contribuir de alguma forma ou fazer parte disso, isso me deixa orgulhoso. Por um lado, como eu disse, é uma ótima atividade. E estamos falando de algo que está no meu sangue. É verdade, mas tem mais um detalhe curioso. Você gosta de montar quebra-cabeças. Eu gosto de montar quebra-cabeças. Certo, vamos iniciar o programa agora. O programa acabou, você se divertiu? Sim, com certeza. Tivemos uma boa conversa. Bons temas. Ok. Muitos torcedores do Gladbach, o que sempre me alegra. Foi uma boa conversa. A gente já falou praticamente sobre tudo. Seu título da Liga dos Campeões, depois você ainda treinou no Catar, naquela época já fazia um tempo. Você acha que por quanto tempo ainda vai durar essa coisa da Arábia Saudita e tudo ao redor? Com a Liga? Sim, com a Liga e tudo ao redor? Não. Isso vai crescer, vai ficar ainda maior. O que já está acontecendo lá, agora até 2, 3 caras de 25 anos estão indo pra lá, então essa liga não vai acabar. Tenho certeza disso. Às vezes chega uma ligação perguntando se você não quer ser treinador? Não! Você consegue se imaginar fazendo isso, tipo, entrando como treinador, Ronaldo, Benzema, vem cá, faz isso aqui? Não. Como treinador, de jeito nenhum. Eu também não gosto de pensar no futuro nessas coisas ou desejar alguma coisa assim. Eu tenho uma vida realizada. Hoje me sinto muito bem e super confortável. Então, realmente não tenho esses sonhos. Legal, vamos falar sobre 3 assuntos que me interessam. Uma vez, não sei se você gosta de falar sobre isso, mas você foi pego muito jovem e ingênuo com 0,1 por mil de álcool no sangue e recebeu uma multa. Como foi essa punição? Você ainda se lembra? Primeiro, multa e tudo mais, para quem você teve que se explicar, então você... Na verdade, eu nem precisei prestar contas, porque fui eu que dei o primeiro passo e disse que tinha cometido um erro, isso foi aceito, aí teve uma multa, acho que foi no valor de, se não me engano, 10 mil euros na época. Mas esse era o padrão no Bayern de Munique das multas. O importante é que quando algo assim acontece, você realmente tome a iniciativa e peça desculpas por isso. Ok, na seleção nacional você também teve uma carreira agitada, o dedo do meio. Sim. Para quem foi aquilo na época? Alguns diziam que foi para os torcedores, outros para o treinador. Não, nem para o treinador, nem para o time, pois sempre tivemos bom relacionamento. As vaias vieram só da arquibancada, direcionadas a mim. E essa foi a minha reação a isso. Mas não foi para ninguém em particular. Você já se arrependeu disso ou pensou não? Sim, foi assim mesmo. Não naquele momento, tenho que dizer. E também não um dia ou uma semana depois, mas em algum momento você pensa. Acho que deixei passar uns 60 ou 70 jogos pela seleção. No fim, a vida é assim. 2 clubes se beneficiaram. O Gladbach, pois eu não tinha mais sobrecarga, e o Bayern de Munique. Acho que esses títulos que conquistei com o Bayern de Munique
Talvez eu não tivesse conquistado se tivesse participado sempre de grandes torneios e disputas por títulos. Você foi profissional quando os jornais eram tudo. Muitos afirmam que Victoria e David Beckham foram o primeiro casal, mas isso não é verdade. O que você e Cláudia faziam, qualquer coisinha já estava estampada no build. Como você lidava com isso na época e o quanto te incomodava? Sempre parecia que no fundo você não se importava. Sim, olha, eu nem me preocupo mais com esse tipo de coisa. Por que você já resolveu isso na sua cabeça? Totalmente. Totalmente. Eu só penso nisso agora porque você está me perguntando. No fim das contas, isso não é bom, porque você precisa focar em uma coisa que é importante para você. E no final das contas, isso é a profissão. Isso agora não é a imprensa de tabloide ou seja lá o que for. Foi demais naquela época, mas faz parte da nossa vida e história. Estou feliz que agora está tranquilo. Há quanto tempo vocês já estão juntos? Porque uma coisa que precisa ser dita, vocês já passaram por tudo como casal. Mesmo com altos e baixos que outros relacionamentos não enfrentam, vocês continuam juntos. Sou casado há 3 anos, pode me dar 1 ou 2 dicas? Sim, 21 anos casado. 2 dicas. Discutir as coisas quando algo acontece, caso contrário, dar espaço. Para os 2 lados, sim, e basicamente estar sempre disposto a ouvir. Então, isso parece complicado? Não, isso parece tão simples, mas às vezes o simples, como você disse no começo da nossa conversa, é uma coisa, mas a ambição... E eu sempre me pergunto por que eu não me tornei profissional. Sim, porque depois do treino eu simplesmente não tenho vontade de ir para o vestiário, ir para casa e assistir televisão. Acho que, se voltarmos ao relacionamento ou às dicas, fica mais claro. Acho que... Quantos anos você tem agora? Tenho 36 anos e minha carreira no futebol já teria acabado. Vamos deixar sua carreira no futebol de lado, porque isso não teria dado em nada e provavelmente nem teria funcionado. Sim, no Hertha, já no time principal. Mas se você avançar 2 décadas agora, ou pular esse tempo, aliás, na minha idade isso realmente acontece. E isso talvez não soe estranho, mas é uma certa experiência de vida. E aí você fica um pouco mais calmo, mais controlado. Isso também me faz bem. Você ainda vai passar por isso. Acredite em mim. Daqui a 20 anos... Então vamos fazer a próxima entrevista. Então você não vai mais fazer isso. Tenho certeza. Vamos esperar para ver. Estou muito curioso para saber como será o meu futuro. Eu mesmo não sei, mas espero que hoje eu tenha conseguido esclarecer para vocês o que realmente faço.